A tipologia descritiva, meus amores, é quando eu apenas conto o que eu vejo. Nesse caso, eu não conto histórias, tá? É muito importante. Descritiva, eu conto só o que eu vejo. O essencial é descrever, é relatar o que aconteceu, tá? Então, eu vou descrever a minha apostila, eu vou contar sobre formato, sobre cores, desenhos, escrita. Então, aqui eu vou falar a minha apostila. O que é importante? Que o meu leitor, a pessoa que me ouve, porque a gente pode fazer tanto de forma oral quanto de forma escrita, ele imagine mentalmente o que eu estou descrevendo, o que eu estou contando. Então, se eu falar para vocês sobre essa apostila, eu tenho que dar os detalhes para que mentalmente você a forme, tá bom? O que acontece? Dentro da narrativa, nós podemos ter descrição para falar como são os nossos personagens, como é o lugar em que eles vivem ou que essa história se passa, em que ela acontece. Mas dentro da descrição não pode ter narrativa, tá? Então, a narrativa envolve a descrição para dar detalhes, para relatar esses fatos de maneira mais detalhada para ser formada na nossa mente. Mas dentro da descritiva, não pode. Um fato que eu vou contar, que vocês vão concordar comigo, é o texto jornalístico, é a notícia. A notícia a gente conta, falo a gente porque nós participamos também, né? Nós contamos as notícias ou cenas que nós observamos. E os jornalistas também, só que eles não podem e nós também expressar a nossa opinião, já que o texto descritivo eu conto só o que eu vejo, tá bom? Então, o jornalista vai lá falar sobre essas manifestações que estão acontecendo contra o racismo, né? Sobre esse fato que aconteceu nos Estados Unidos envolvendo um negro. O que acontece? Eles vão contar o que aconteceu. Ontem o jornal falou sobre uma manifestação pacífica, eu achei muito interessante, porque eles descreveram duas ações. Uma manifestação pacífica, então eles contaram quem eram as pessoas que estavam nessa manifestação, o que eles faziam, eles seguravam cartazes, eles gritavam o nome da pessoa, das pessoas negras e desse que faleceu. E depois eles contaram sobre uma manifestação não pacífica, em que teve vandalismo, quebras de patrimônio público. Então, eu não tô aqui para falar sobre a manifestação, eu tô aqui para dar os exemplos para vocês, que foram nítidos. O que acontece? Esses jornalistas que descreveram essas manifestações, eles não expuseram a opinião deles, eles contaram apenas o que aconteceu. Esse é o fato típico da descrição. O que entra também na descrição? No tipo descritivo, entra o nosso currículo, em que nós vamos nos descrever enquanto futuros profissionais ou já profissionais, né? Então, eu vou contar meu nome, a minha profissão, quais são as minhas experiências de trabalho, tudo sobre a minha vida profissional. Então, eu estou me descrevendo enquanto um profissional, enquanto uma pessoa que quer preencher aquela vaga de trabalho. Os relatos, ou crônicas esportivas, ou relatos esportivos, narrações esportivas. Então, aqui eu falei narrações esportivas porque lá a pessoa que está transmitindo o jogo, ele pode apenas contar o jogo como acontece, quem fez o gol, como foram os passes, quem jogou a bola para quem para finalizar. Então, se ele não expõe a opinião dele, é um texto descritivo. Importante, gente, lembrem disso. Descrição sem opinião. Biografia, entra a autobiografia também, porque eu vou me descrever, eu vou contar como eu era. Aí tem lá notícia e reportagem. Qual a diferença? A notícia ela é mais curtinha, tá? Ela é mais objetiva. Aconteceu isso, isso e isso, envolvendo tal pessoa. Ou tais pessoas, tais regiões, determinadas regiões. Para eu transformar em uma reportagem, ela vai ser mais extensa, ela vai contar mais detalhes
mais informações e tem que ter o depoimento de alguém envolvido. Ou alguém que viu o fato, alguém que vivenciou, certo? Pode ser sobre experimentos, a gente tem bastante reportagem sobre estudos, sobre experimentos acontecendo agora sobre as possíveis vacinas contra o Covid. Então, depoimento de estudiosos sobre o fato, né? Falando quais são as possíveis indicações e contraindicações. Então, uma reportagem ela é mais extensa, ela é mais detalhada e sempre a presença de um depoimento, tá? O testemunho também, então vamos falar agora. Por que o testemunho é descritivo? Porque quando você for fazer esse relato, né? Vamos dizer que você está num júri. O juiz, o advogado, o promotor, ele não vai querer saber a sua opinião sobre aquele fato. Ele vai querer apenas saber o que você viu. Então, testemunho é muito importante você não expor a sua opinião. Assim como em todo gênero descritivo. Você não vai contar história lá num tribunal, ou para uma pessoa, ou para um jornalista, ou para os seus próprios pais, para nós professores, para um amigo. Quando você for fazer um testemunho, você vai contar só o que você viu, tá? Então, nesse fato, é muito importante isso. O texto descritivo, ele se torna um pouquinho menor, já que nós contamos detalhes e contamos o que vimos. Um muito interessante que eu estava pulando, gente, é o relato de viagem. Relato de viagem também entra aqui. Só que aí nós temos que pensar, se eu conto apenas detalhes e não conto a minha opinião, quando eu faço um relato de viagem, eu tenho que contar, eu tenho que relatar apenas o que tinha naquele local. Se você foi para uma praia, se você foi num hotel, numa pousada, se você alugou uma casa, você vai ter que contar o que tinha naquele lugar, sem se expressar, tá bom? Então, pensem bem, gênero descritivo apenas conta o acontecido, com detalhes, com informações principais, como o que aconteceu, quem eram as pessoas envolvidas, quando esse fato aconteceu, tá? Então, sem informações pessoais de acordo com a opinião.